eu queria perguntar, porque você falou pra gente que seu maior ídolo é o Rogério Ceni. Sim. E a galera tá aqui mandando, tem um monte de gente que já perguntou se o paralelo de Ceni e Tom Brady, ele é isso. possível. É exatamente isso. Mas eu te pergunto, não na questão da conquista, mas na obsessão pelo esporte, porque o Rogério Ceni era um maluco. É um maluco ainda, dizem até como treinador. Você acha que, conhecendo a história do Brady e do Ceni, dá pra comparar essa obsessão pela excelência, pela vitória, por tudo que envolve o jogo? Eu acho que tem uma coisa em comum entre os dois, que os dois são muito inteligentes. Começa por aí. Os dois são muito inteligentes. Os dois sempre abraçaram muito... É que o Brady não jogou só no mesmo time a carreira inteira, como aconteceu com o Rogério. Mas os dois sempre abraçaram muito e defenderam muito o time do fora do muro. Eu vi muitas vezes o Rogério reclamando de arbitragem, mas com polidez. E o Brady eu vi de maneira parecida. Mas o que mais me chama a atenção é que o Rogério Ceni não é o goleiro mais talentoso do futebol brasileiro. E no seu auge, ele não foi o goleiro mais talentoso do futebol brasileiro. Não foi. Há de ser feito o argumento que o Dida era mais talentoso, o Dida tinha mais ferramentas atléticas, por exemplo. Debaixo das traves tem gente até que fala que o Zete foi melhor que ele. Sim, exatamente. O Marcos, o auge do Marcos técnico é melhor que o auge do Rogério, e o Brady também. Tom Brady não é o quarterback mais talentoso da história do futebol americano, mas ele era o mais esforçado. E ele mesmo fala isso. Cara, eu não sou o melhor, eu não tenho o braço mais forte, mas eu passei 3 semanas obsessivo estudando a defesa desses caras e eu sabia a linguagem corporal deles, conhecia os caras mais do que eles mesmos. É o Ceni, cara. É o Rogério escrito, assim, de cabo a rabo. É o que o Rogério... Por isso que o Rogério virou técnico também. Por esse conhecimento dele, técnico e tático, que eu acho que o goleiro, ele propicia isso, porque eu joguei de maneira bem amadora na faculdade, mas eu joguei no gol, no handball, na faculdade. E você vê o campo inteiro, a quadra inteira. E o Rogério era quase um técnico dentro de campo. Ele estava vendo os outros 10 jogadores o tempo inteiro, a movimentação. Então, acho que isso ajuda a desabrochar essa parte tática, que no beisebol acontece um pouco com o catcher também, que está sempre vendo o campo inteiro. Então, faz muito sentido, cara, porque os dois não eram os mais talentosos, mas eles eram os mais esforçados e eles sempre foram muito decisivos. E por quê? Que é uma pergunta que eu me faço toda vez que eu vejo o Rogério Ceni ir bem, jogando treinando o Bahia, como foi um jogaço. Ou Flamengo, ou Fortaleza. Mas agora que ele fez um jogo contra Palmeiras. Contra o Palmeiras, um baita jogo do Rogério. Por que esse homem não deu certo no São Paulo? Eu lamento até hoje, pelo menos até hoje. Porque o Rogério Ceni dar certo no São Paulo é inatingível. Como assim? É inatingível. Ele Porque a expectativa e a realidade sempre, elas nunca vão estar na mesma página quando o nome Rogério Ceni estiver ligado ao São Paulo Futebol Clube. Eu fico pensando, o que seria bom dar ponto. certo? É ganhar uma taça? Uma taça eu acho que é possível. Se o caminho da história dele fosse sendo diferente, vou dar um exemplo. Chegar na final daquela Sul-Americana, ele ganha a Sul-Americana. Mas é Você só uma concorda Sul-Americana. Não, mas você concorda que Entre aspas, aí você ele Eu teria acho mais... que eu vejo da mesma forma Ele teria que o mais Coach. solidez dentro do Não, cargo. a pressão e tal. sempre vai ser maior, porque os feitos do Rogério treinador é quase impossível serem os mesmos feitos dele jogador. Primeiro de tudo, porque o Rogério Ceni jogador, ele foi campeão com o Autori, ele foi campeão com o Muricy, ele foi campeão paulista com o Leão, ele foi campeão com vários técnicos diferentes. Até com o Tele, quando era reserva. Foi campeão com o Tele quando reserva, com o Ney Franco. O Rogério Ceni treinador, para ele ter essa longevidade, é impossível. A não ser que o São Paulo virasse um serviço público, que tivesse estabilidade de servidor público, seria completamente impossível. Completamente impossível. Então, é uma desconexão da realidade com a expectativa. Porque qualquer coisa do Rogério treinador no São Paulo, que não seja campeão brasileiro ou Libertadores, vai ficar com um gosto de... mas eu acho que o Rogério no São Paulo não foi tão bem como jogador. Uhum. Então, é meio que uma questão do hipotético. É uma questão aquela menina que você era apaixonado no colegial e, tipo, é inatingível. E o espelho sempre vai ser do Rogério treinador. Então, se imagina que ele vai ser a mesma coisa. E aí, o que vem junto? A pressão. Porque se o Rogério termina em 5º lugar com o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, que se ele tivesse no Fortaleza hoje, seria plenamente factível isso acontecer. É um baita resultado. O Rogério Ceni
terminar em quinto com o São Paulo é um resultado meh. O Rogério terminar em quinto com o Corinthians, claro que eu imagino, conhecendo o Rogério, que isso nunca vai acontecer, mas seria um baita resultado. Mas eu acho que existe uma desconexão muito grande entre a expectativa, porque o torcedor e os dirigentes e os por jogadores... isso que o Zico nunca treinou o Flamengo. Nunca quis treinar, né? E tem a questão também que o Rogério ele é muito do trampo, velho. Sim. E aí eu acho que ele colocaria medo na diretoria e vice-versa. Tá bom. Eu sinto isso. É um feeling, não é... Medo em que sentido? Que tudo tem que estar 100%. E às vezes não dá pra tudo Já estar foi um 100%. pouco assim, né? Foi um pouco... Exato. Né? Foi? Não tem água A na história Da piscina. piscina, exatamente. Sei Isso que eu tava eu lembrando. reclamo da coisa porque os caras não vêm fazer fisioterapia aqui todo dia, é só meio período, né? Os caras E aí- os eu caras acho- não treinaram tanto E eu quanto... acho que esse foi um trabalho invisível do Rogério no São Paulo, que é muito pouco reconhecido. Ah, o Rogério foi mal na final, o Rogério brigou com o elenco, o Rogério não sei o quê. Cara, esse trabalho, aliás, as coisas melhoraram nessas coisas do São Paulo, de Sim. estrutura, não sei o quê, muito por causa do Rogério. O quanto ele encheu o saco. E que era um orgulho As pro coisas São melhoram. Paulo. Sim. Refis, Sim. o CT, Cotia. Eu lembro quando eu era adolescente, programa esportivo na hora do almoço, a discussão era que o São Paulo ia virar o Real Madrid e ia ganhar todo ano. Pois é. E aí não aconteceu isso. Então, eu acho que o problema é esse, cara. É por isso que tem muito ídolo que passa o próprio Tom Brady. Ele é acionista minoritário agora de outro time. Não o time que ele jogou. De Las Vegas, não de New England. Porque eu acho que ele tem essa consciência que nada que ele fizer vai chegar perto do que ele fez como jogador. E aí, cara, quando a expectativa é muito longe da realidade e da realidade factível, a pressão é muito grande. Então, acho que nem ele vai estar satisfeito. Então já foram 2 passagens e eu não sei se vai vir uma terceira.